Este momento é um momento que toca muito o nosso coração e nós temos a graça, nesta terça-feira da Semana Santa, de ter conosco o Frei Gilson, que é um pregador internacional. Além de já ter sido ministro provincial dos franciscanos conventuais da província São Francisco de São Paulo, o Frei Gilson hoje é o assistente internacional da Milícia da Imaculada. Há pouco tempo ele estava presidindo e pregando lá na Polônia, onde viveu o fundador da Milícia da Imaculada, São Maximiliano Kolbe. E hoje nós temos a graça de tê-lo junto de nós, para que ele também transmita aos nossos corações a mensagem do Evangelho que hoje o Senhor quer nos falar. Eu convido você a abrir o seu coração, abrir os seus ouvidos, para que esta palavra do Evangelho caia em terra boa. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Nossa Senhora das Dores, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Querido Padre Jean, agradeço as suas palavras caridosas e na sua pessoa eu saúdo também o nosso diácono Vinícius, vocês dois que estão aqui à frente do povo de Deus, do rebanho, confiado nesta cidade de Cariaçu e suas comunidades. É uma alegria estar com vocês e meditarmos juntos hoje sobre esse mistério do encontro de Maria Santíssima com seu Filho Jesus Cristo. De tal modo, Deus amou o mundo, que enviou seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida em seu nome. João, capítulo 3, versículo 16. De tal modo Deus amou o mundo. O primeiro encontro de Deus com a humanidade é um encontro criador. Deus nos cria por amor, na plenitude da sua obra, chamando à existência tudo que há no céu, na terra, no mar, e na plenitude desta criação, o homem e a mulher, a sua imagem e semelhança. Deus nos cria não por necessidade, porque a Deus e em Deus nada falta. Deus nos cria na abundância do seu amor, para condividir a sua vida. Somos imagem e semelhança do amor eterno, do amor que há em Deus mesmo. Deus é encontro de amor, comunidade de amor no Pai, no Filho e no Espírito. O Pai que cria por amor, que não desiste da sua criação e no seu Filho nos redime, nos salva por amor e continua nos amando com o seu Espírito, que nos é dado no alto da cruz, do seu coração aberto, o seu Espírito que é dado à igreja que nasce em Pentecostes, o seu Espírito que continua acompanhando a igreja pelos caminhos deste mundo, que habita em nós pelo batismo, pela nossa crisma, o sacramento da confirmação. De tal modo Deus amou o mundo. O encontro de Deus conosco
que nos chamou à vida, e também nós somos frutos de um encontro, de duas liberdades, de um homem e de uma mulher, de uma família. E mesmo quando esse encontro é fruto não de um amor pensado e planejado, Deus não falta com a sua graça, com o seu amor, com o seu cuidado. Ao longo da história da salvação, este encontro de amor de Deus com a humanidade, com o ser humano, conheceu a primeira e radical ruptura, separação que foi o pecado, quando o ser humano simplesmente diante do seu Criador disse: não servirei, não obedecerei, eu não preciso de Deus. Esse é o pecado das origens, esse é o pecado original, o pecado dos nossos pais. Viver a vida sem referência ao Criador, viver a vida como se Deus não existisse. Este foi o pecado de Adão, este foi o pecado de Eva, e esse continua sendo o meu, o seu, o nosso pecado, o pecado de tantos que vivem a vida como se Deus não existisse. Deus no lugar dele, Deus cuidando das coisas dele, e eu cuidando da minha vida. Ele não me atrapalha, eu não me meto nas suas coisas. E o pior ainda, a idolatria, quando nós criamos um Deus à nossa imagem e semelhança, quando nós usamos o nome de Deus acima de tudo, e usamos o nome de Deus para a guerra, para a violência, para a opressão, para a injustiça. O desencontro acontece quando o ser humano, o homem e a mulher, Eva, mãe dos viventes, Adão, tirado da terra, quando o ser humano teve consciência da sua existência e se volta contra o seu Criador. De tal modo Deus amou o mundo. Mas esse amor não arrefeceu. Deus não desistiu da obra de suas mãos. Ele deu um passo. O primeiro passo foi a criação, por amor, sem necessidade. A escola franciscana defende que Deus se encarnaria, o Verbo se faria carne, Deus se faria gente, com o pecado das origens ou sem o pecado, porque a criação só seria plena com a vinda de Jesus Cristo. Deus nos cria por amor, sem necessidade, transbordamento. E quando nós pecamos, quando nós viramos as costas para Deus, quando o orgulho entra no coração humano, quando a pretensão da criatura viver sem referência nenhuma ao seu Criador, a autossuficiência, Deus, mais uma vez, dá um passo de amor. Nesse momento, eu peço que as nossas imagens deem um passo à frente, e assim a salvação vai se concretizando e Deus, na história da humanidade, vai se realizando. Podem parar. Deus enviou os profetas. Deus escolheu antes o seu povo, fez aliança com o povo que era resto,
pequeno, pouco. Assim, Deus é acostumado. Assim, Deus manifesta a sua salvação, escolhendo não os poderosos, escolhendo não os ricos, escolhendo não os arrogantes e prepotentes. Ele escolhe ontem e hoje os simples, os puros de coração. E Ele promete: eu enviarei o meu filho. Ele nascerá de uma mulher. Esta mulher lhe pisará a cabeça da serpente, e esta atacará o seu calcanhar. O homem, com esforço e com suor, há de tirar da terra o seu sustento. Mas a salvação, a obra de minhas mãos, o amor que eu tenho pelo ser humano, pela obra de minhas mãos, não arrefecerá. Deus não desiste de nós. De tal modo Deus amou o mundo. E eu gostaria que hoje você também fizesse a experiência desse amor apaixonado de Deus, que não desiste de você. Nós desistimos das pessoas, nós desistimos dos nossos próprios projetos, nós nos prometemos tantas coisas, promessas e projetos de começo de ano, projetos em relação à nossa saúde, à nossa profissão, aos nossos relacionamentos, e tantas vezes desistimos. Deus não desiste de nós, nos cria por amor, promete-nos um Salvador e vai preparando o seu povo, e vai caminhando com o seu povo, através dos patriarcas, através dos profetas, e se manifesta ao seu povo como aquele que é o Deus de Israel, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, Deus de perto e não Deus de longe. Quando a cruz é pesada, quando nós pensamos que não seremos capazes mais de amar, de perdoar, de acreditar, todos nós temos a graça de estar aqui nesta praça, nesta noite, mesmo você que passa, mesmo que você que não veio para esta procissão do encontro, mesmo você que não tenha interesse religioso ou espiritual nesta celebração, mas você está aqui, está me ouvindo, e nós estamos aqui depois de 2 anos e meio, sem podermos celebrar os mistérios da nossa fé, da paixão, morte e ressurreição de Jesus. É uma graça estar vivos. Você está vivo, eu estou vivo. Quantos dos que nós amamos não estão aqui? Quantos foram ceifados durante esta pandemia? Quantos desistiram? Quantos, tendo sua fé provada, sucumbiram?
Porém, é verdade que também nós tivemos a graça, nesses tempos de encontros preciosos com esse amor de Deus, que nos criou, que nos salvou, que manifestou o seu nome e escolheu um povo como sua herança. Quantos de nós, nesses últimos anos, nesses 2 últimos anos, tivemos a graça de reconhecer e redescobrir a nossa casa como igreja doméstica? Quantos de nós tivemos tempo de rezar mais, melhor, de nos reencontrarmos com a palavra de Deus, diante da morte que cada dia batia a nossa porta, diante do número crescente de mortos, de vítimas, diante da agonia de tantos que precisavam de ar? Quantos de nós tivemos a graça de repensar o sentido da nossa própria vida e a salvação que Deus nos oferece? De tal modo Deus amou o mundo. Sim, meus irmãos, nesta pandemia nós também fomos alcançados por esse amor misericordioso de Deus, que entrou em nossas casas, que inspirou nossos catequistas, nossas lideranças, e nós redescobrimos a graça de sermos, cada um de nós, templo vivo. Igreja é ser e não só estar. A palavra, o terço, a celebração de cada domingo, a catequese em família, a solidariedade, ajudar quem não podia sair de casa. Nós redescobrimos o dom e a graça de crer e de fazer da nossa vida e da nossa casa, do nosso coração, lugar sagrado. Quantos de nós pôde olhar de novo para a sua esposa de um jeito diferente? Quantos de nós puderam redescobrir seus filhos, seu esposo? Quantos de nós, porque não podíamos ir para lugar nenhum, começamos a olhar as estrelas, a lua, o sol, as plantas de casa? Quantos de nós revisitamos receitas, comidas, saberes, histórias, experiências dos nossos pais, dos nossos avós? Parar, pensar o sentido último e profundo da vida. Somos mais do que o que nós temos. A vida é bem mais do que o ter, o acumular. E de alguma forma, nós fomos convidados a entrar num outro tempo, no Kairós, no tempo da graça. Nesse tempo de Deus que irrompe na história, nesse projeto de salvação que desde o princípio nos busca encontros de amor. De tal modo Deus amou o mundo, que criou o ser humano à sua imagem e semelhança, que enviou os profetas, que escolheu um povo e na plenitude dos tempos quis novamente passear conosco, entrar em intimidade e comunhão conosco, como era no paraíso. No livro do Gênesis,
na poesia do livro do Gênesis, esse encontro de Deus com a sua criatura, essa amizade, essa comunhão era tão profunda que o autor sagrado diz que Deus passeava com o ser humano. E na plenitude dos tempos, o sonho de Deus, o projeto de Deus, depende, por instantes, dizem os padres da igreja, tudo para do sim de uma jovem. Mais um passo à frente na história da nossa salvação. Estamos mais próximos daquele Deus ao qual nós viramos as costas. O sim de Maria. Numa aldeia distante, podem parar, uma jovem simples, que também esperava como seu povo a salvação. O anjo do Senhor, o encontro dos encontros, o encontro que mudou a história da humanidade, a minha, a sua história, o encontro da liberdade de uma jovem mulher, de uma adolescente, com a vontade do Altíssimo. A luz, a sombra, a graça do Altíssimo invadem aquela casa. O anjo diz: alegra-te, Maria, o Senhor é contigo. Fostes escolhida para ser a mãe do Salvador. Maria não entendeu. E passado o momento de euforia, o momento de espanto, a sua razão lhe cobra explicações. Como acontecerá isso? Para Deus nada é impossível. De tal modo Deus amou o mundo que dependeu do sim de Maria. Santo Agostinho nos lembra: Deus nos criou sem o nosso consentimento, mas Ele não pode salvar-nos sem a nossa permissão. Maria poderia ter dito não. Maria poderia simplesmente seguir seus planos e projetos. Era prometida em casamento, amava José, queria ser feliz como tantas outras jovens do seu tempo. Mas a visita de Deus fez Maria sonhar os sonhos de Deus. E nós estamos aqui hoje como igreja, como povo de Deus, e a cada ano a liturgia, mais do que um teatro, mais do que uma recordação do passado, é a atualização desse mistério de salvação, dessa salvação que Deus nos oferece hoje. Também hoje, o Senhor entra na minha vida, na sua história. Também hoje esse encontro marcado com Ele, que como outrora pelo anjo Gabriel pede o sim, o compromisso de Maria. É verdade que todos nós vivemos de alguma forma esse surto de uma ansiedade coletiva. É verdade que todos nós vivemos o medo, a incerteza pelo dia de amanhã. É verdade que todos nós temos nossos compromissos, nossa vida, nossa família, nosso trabalho. Mas Maria ousou sonhar os sonhos de Deus. De tal modo Deus amou o mundo. De tal modo esse amor de Deus entrou no mundo de Maria, que o colocou de pernas para o ar, sem muitas certezas. O amor venceu o medo. Maria disse sim.
Um sim que foi uma caminhada não na visão, como lembra a carta aos Hebreus. Eu estou vendo vocês, vocês estão me vendo. A nossa praça está tão belamente iluminada. A luz faz ver o rosto, as pessoas. A luz permite, disse Jesus, que nós não tropiquemos, não caiamos. Maria caminhou na luz da sua fé, mas sem visão, sem saber tudo o que iria acontecer ou que o seu sim custaria. Amar custa, gente. E no mundo que nós vivemos, do descompromisso, do descaso com a vida, onde o que importa é o que eu gosto, na hora que eu quero, do jeito que eu quero, nesse mundo polarizado, onde quem pensa diferente de mim é meu inimigo, que deve ser eliminado. Maria disse sim. E o sim que nós celebramos nesta procissão do encontro, e a paixão do Senhor que se renova hoje para nós, é fruto deste grande encontro, deste grande sim, dessa disponibilidade da serva do Senhor. E cada um de nós poderíamos nos perguntar: o meu sim é assim generoso? Diante dos apelos que Deus me faz, na minha vida familiar, no meu trabalho, na minha vida de igreja, de comunidade. Muitas vezes, o que parece humildade é falta de coragem. Ah, eu não sou digno, eu não sirvo, eu não posso, eu não tenho tempo. Parecem motivos graves e sérios, mas na verdade é a covardia, é o medo, é a acomodação, é o esconder os dons e os talentos. Maria poderia sim ter dito: não, eu não quero, não é essa a vida que eu quero para mim, não é este o meu projeto. Mas quando o amor de Deus nesse encontro invade o coração de Maria, ela é capaz de dizer: eis aqui a tua serva, faça-se em mim segundo a tua palavra. Quando Deus nos chama, Ele sabe quem nós somos, Ele sabe dos nossos pecados, Ele sabe da nossa limitação. Deus não nos escolhe pelos nossos méritos, porque nós somos melhores do que os outros. Deus nos escolhe por amor. De tal modo Deus amou o mundo, de tal modo Deus amou Maria, que a escolheu para a mãe do Filho seu. E esse encontro de Maria foi tão luminoso, tão intenso, tão profundo, que a impele, a leva a servir Isabel. 4 dias de viagem. Como diz o Papa Francisco, a primeirar, o amor se antecipa, o amor sai correndo, o amor vai na frente. E no serviço a Isabel, naquele abraço, toda a história, todo o povo de Deus, todos aqueles que esperavam a libertação de Israel, são alcançados. De tal modo Deus amou Isabel, que enviou a ela Maria. O encontro com José, nós sabemos, celebramos há pouco o ano de São José, como foi difícil para Maria dizer a José o que estava acontecendo. José tomou sua decisão para não expor Maria. O amor verdadeiro não abandona,
o amor verdadeiro não constrange, o amor verdadeiro não humilha. E José, pensando, orando, decide abandoná-la. Mas ela tinha, somente ela poderia dizer a José o que acontecia. Existem encontros difíceis na nossa vida. A verdade, muitas vezes, dói e dói muito. Mas quando nós não encaramos a verdade sobre nós, sobre nossa vida, sobre nossa história, vivemos prisioneiros da mentira. Quanta gente vive de aparência, quanta gente mente tanto a si mesmo que acaba se convencendo das suas mentiras. Maria devia dizer a José, por um dever de amor, o que acontecia com ela. O anjo intervém. José também é capaz de abrir mão dos seus planos para assumir os planos de Deus, para sonhar os sonhos de Deus. De tal modo Deus amou o mundo e também chamou José para fazer parte do seu plano de amor. Em Belém, no nascimento, quando não havia lugar, mas a certeza de que aquele menino, o coração daquela noite escura, era Deus, e era Deus conosco, Emanuel, pastores, anjos, e a profecia da espada que ainda ressoava no coração de Maria. A perda no templo, Jesus desaparece, adolescente, deve cuidar das coisas de seus pais. Jesus perguntas que desvelam e revelam respostas. Quem de nós não teve ou não tem dúvidas? Quem de nós, em algum momento da vida, não pensou: errei a estrada, estou perdendo minha vida, nada mais faz sentido? A busca de sentido, o encontro do menino e a atitude de Maria, a delicadeza de Maria: teu pai e eu te procurávamos. Ela dá a José a precedência nesse amor humilde: teu pai e eu te procurávamos. Depois Maria, que encontra Jesus na sua pregação, na hostilidade. Nós acompanhamos na última semana os fariseus, os mestres da lei, todos queriam matar Jesus. E o coração de mãe de Maria percebia que cada vez mais o perigo, a morte se aproximavam do seu filho. De tal modo Deus amou o mundo que revelou em Jesus aos mestres da lei no templo, que revelou às multidões nos encontros que Jesus teve, o amor do seu coração. Sim, Jesus é fruto do sim de Maria. E esta violência, essa perseguição, essa hostilidade aumenta cada dia. Fariseus, mestres da lei, até que Jesus é preso, condenado, inicia o caminho do Calvário, no encontro com o crucificado. Mais um passo da Virgem das Dores em direção ao seu Filho. De tal modo Deus amou o mundo que enviou o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida em seu nome. Agora, mais perto, o olhar da mãe sustenta o filho no caminho do Calvário. O olhar de Maria sustenta a fidelidade de Jesus.
No olhar de Maria, o olhar de Deus, na manhã da criação, de tal modo Deus amou o mundo que nos deu Maria como mãe. De tal modo Deus amou o mundo que permitiu que o olhar desta mãe sustentasse seu filho no caminho do Calvário. E hoje, nesta noite, diante do sim de Maria, sim que atravessou a sua vida, diante da experiência do amor de ter sua vida invadida pelo Senhor, qual é a nossa resposta? Diante do sim de Maria, de suas lágrimas, qual é a nossa resposta? Ó Mãe das dores, que o teu olhar que sustentou Jesus no caminho do Calvário, o teu olhar e as tuas lágrimas, que hoje são as lágrimas da humanidade, de tantos desencontros, de tantos que pensam poder viver sem o amor criador do Pai. Ó Mãe, dá-nos a graça de chorar os nossos pecados, dá-nos a graça de permitir que o amor do Pai também invada a nossa vida, de chorar os nossos pecados, de nos reconhecermos obras das mãos do Criador. Ó Mãe, dá-nos a graça de caminhar na noite da fé, quando a cruz pesar, quando a solidão nos machucar, quando o medo nos paralisar, quando nossos pecados nos esmagarem. Ó Mãe, dá-nos contemplar o rosto divino do Teu Filho, as suas chagas, o seu coração aberto, transpassado por nós, no caminho do Calvário da nossa vida, nesse momento de Calvário da humanidade. Volta para nós, ó Mãe, teu semblante de amor, sustenta-nos no caminho, dá-nos teu Jesus, ensina-nos a dizer sim e acreditar na força do amor. De tal modo Deus amou o mundo, que enviou seu Filho para mim, para você, para nós, para que no caminho desta vida, amparados pela intercessão e pelo amor da Mãe dolorosa, ninguém se sinta sozinho. É este amor que resplandece hoje no rosto da Mãe lacrimosa. É esse amor que resplandece hoje no rosto do Senhor, que leva a sua cruz e que nos ajuda também a levar a nossa cruz. O sim de Maria trouxe ao mundo a aurora da alegria e da salvação. Qual é a nossa resposta diante do chamado e do apelo de Deus? Quais são nossas desculpas? Eu não posso, eu não sei, eu não sou digno, eu não tenho tempo. Qual é a nossa resposta? Que Maria nos ensine a dizer sim ao reino de Deus, ao projeto de salvação que Deus tem para nós. E agora sim, a mãe olha no fundo dos olhos do seu filho, mesmo impedida pelos soldados, ela se aproxima o quanto ela pode, porque amar é isso, é tornar-se próximo, é olhar nos olhos e sustentar, mesmo sem palavras, o que o coração já sabe, o amor que vence o ódio e a morte, o sim de Nazaré, que permanece fiel até o Calvário. Eu peço aos cantores que cheguem até aqui.
Nós vamos agora introduzir as duas imagens na nossa igreja matriz. Eu peço que as duas cruzes tomem a frente, depois as 4 tochas, também os turiferários podem ir à frente das cruzes. Nós vamos adentrar a nossa igreja matriz. Jesus vai à frente, nós